Olá, meus amigos, em nome da Associação Espírita Irmão Percival, estou aqui novamente para esse nosso novo encontro, para o nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, o qual nós ocupamos para esse nosso encontro semanal, para engrandecer o nosso conhecimento intelectual, desvendando muitos mistérios que nós temos dúvidas, né, que são obscuros para nós. E os Espíritos nos trazem respostas no nosso Livro dos Espíritos. Respostas que nos fazem ter uma visão diferente da nossa caminhada terrena, da nossa caminhada espiritual. Então, muito humildemente, nós vamos para a pergunta que foi sorteada na semana passada, que foi a pergunta de número 141. Nós vamos fazer uma pequena leitura e vamos tentar entender juntos o que os Espíritos estão querendo nos dizer e estão querendo nos proporcionar com essa resposta. A pergunta selecionada foi a pergunta de número 141 e Allan Kardec faz essa pergunta aos Espíritos. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunscunda o corpo? E os Espíritos respondem a Kardec. A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. A alma não está aprisionada no corpo como um pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como uma luz através de um globo de vidro ou com um som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é, por si, o envoltório do corpo. Então, olha só, ele diz que ela pode ser exterior, mas ela não é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro, que é o que chamamos de perispírito, e outro mais grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como um germe em seu núcleo. Então, para a gente poder ter uma ideia, com a ajuda do nosso Espírito Miramés, ele vai dar o comentário sobre essa questão 141, mas a gente já pode ver e sentir, pelo que os Espíritos falaram, que a nossa alma ela não tem uma forma definida, ela é uma luz, é uma energia muito forte. Para que essa alma possa ter o formato do nosso corpo físico, ela absorve a energia universal modificada desse mundo e se molda a esse espírito que vai moldar o corpo físico, que vai moldar esse meu corpo. Então, o perispírito que molda o nosso corpo físico. E após o perispírito vem essa camada mais grosseira que é o nosso corpo físico, que é o que nos é palpável. Tá bom, meus irmãos? Então vamos para o comentário do Espírito Miramés, que ele vai nos proporcionar um entendimento melhor sobre essa resposta. Vamos lá. O reino do Espírito. O estudante tem o direito de especular aquilo que desgasta o raciocínio. Para tanto, estamos dispostos, nós desencarnados, estão falando eles, espíritos, a responder o que podemos e o que nos coube entender acerca das leis espirituais, do espírito e de seus corpos. É possível dizer alguma coisa sobre o reino do espírito, qual seja o corpo, um reino passageiro, mas edificante quando aprendemos a aproveitar as oportunidades. Bem, aqui Miramés já fala que o corpo é um reino passageiro, então o corpo é um envoltório passageiro. O envoltório permanente é o espírito. O espírito é permanente, ele é imortal. O perispírito que envolve o espírito, ele vai existir até que nós precisamos, até o período que a gente ainda tiver que encarnar, viver no corpo físico. Ele vai existir. Porque esse espírito ele precisa ter um envoltório, ele precisa ter o formato do corpo humano do planeta que a gente vai estar habitando. E o corpo físico é temporário, né? A gente vai ocupá-lo até que a gente aprenda a ser um homem de bem. Então nós mesmos sabemos o tempo que isso vai levar, né? Com certeza para nós todos vai levar ainda muitas encarnações. Bem,
Sempre encontramos perguntas de estudiosos da doutrina sobre o local do corpo físico em que se encontra o espírito. Se ele fica afastado do corpo, se ele está dentro ou fora, ou se ele se envolve como uma veste. Sobre a cabeça, a sede do pensamento, ou no estágio evolutivo em que se encontra o homem, eis que aí se apoia uma luz sobremaneira extraordinária, chamada divina, na divina missão de crescer. Com um apoio mais acentuado no centro de força coronário, essa luz se irradia com mais intensidade, envolvendo o seu coração, onde nascem os sentimentos. Não obstante, essa força de Deus ilumina todo o nosso ser, desenvolvendo e fazendo desenvolver os principais centros de energia implantados no corpo espiritual. São todos os nossos chakras, todos os nossos centros de energia, microchakras, com correspondência nas glândulas de secreção internas do soma humano. Então, olha só, o perispírito também é um elo de ligação. Lógico, a gente vai falar em outro momento, quando cair também na oportunidade, a gente poder falar sobre o duplo etéreo. Mas o perispírito, ele tem os nossos chakras, os nossos centros de força, que vão fazer absorvermos as energias do nosso ambiente para o nosso espírito e, ao mesmo tempo, o nosso espírito ceder as energias dele para o nosso ambiente. Tudo está no perispírito. O espírito é ligado ao perispírito por junção atrativa do próprio magnetismo que ele mesmo segrega nas suas fibras mais íntimas. Com esses laços, se assim podemos dizer, ele domina e garante a sua forma pelo tempo que for conveniente. O espírito agrega as energias do ambiente, do planeta, da energia universal, pelo tempo determinado que a gente vai precisar dele. Ok, vamos nos achar aqui. Ok. Eis aí uma cadeia de influências sob o comando do Espírito Imortal, que vive e progride onde Deus lhe ofertou os recursos para tal. O corpo físico é, pois, um emaranhado de luz intercruzando todos os tecidos e órgãos, com comando por sinais para todos os microcentros de vida, de sorte a estabelecer a harmonia do todo. O reino do Espírito na carne é a das maiores maravilhas do universo. Ele é uma miniatura, onde todas as leis devem ser observadas e obedecidas para que se estabeleça a paz em todas as suas providências. Nesse micro-universo, que é o corpo mais grosseiro da alma, se encontra espraiado em perfeita harmonia o fluido universal. O fluido vital, de modo que sensibiliza todo o composto orgânico, principalmente o sistema nervoso, de modo que o perispírito seja mais fiel ao comando do espírito na sua veste carnal. A nossa alma comanda o nosso perispírito, que comanda o nosso corpo físico. Periodicamente é dado liberar novas noções sobre a vida do espírito e a sua função no mundo. O véu vai se abrindo aos poucos, de modo com a evolução das criaturas. Procurando meditar sobre o assunto, poderás, pelo esforço próprio, ir se aprofundando desses mistérios da alma, que encontram alegria a todos os corações, surgindo grande esperança na marcha na vida e o princípio da felicidade, mesmo vivendo em carne. Então nós sabemos, pelo nosso estudo de hoje, meus queridos amigos, que nós somos formados, o nosso corpo físico é formado pelo nosso espírito, que ele não tem uma forma definida, e para que nós tenhamos uma forma definida como humanos, com esse semblante, esse espírito ele é circunscrito, ele é envolvido por uma energia universal, que ele vai fazer o contorno do corpo humano. Ele é espiritual ainda, é uma energia sutil. E depois dessa energia, então, vem a ligação com o nosso corpo físico, esse corpo de matéria. O espírito é eterno, nunca acaba, ele só vai se evoluindo, se tornando cada vez mais perfeito.
o perispírito que envolve esse espírito, ele vai existir até quando nós precisarmos encarnar, né? Como espíritos aqui para aprender, e o nosso corpo, o corpo humano, nosso corpo material, que é a terceira, que é a segunda camada, mais grosseira, ela vai existir até o momento que a gente precise encarnar aqui como humanos, né? Porque a gente sabe que a nossa pátria mãe é a pátria espiritual. Nós estamos aqui para aprender, para ser melhores. Então a gente vai ocupar esse corpo físico para até que a gente possa se tornar uma pessoa de bem, uma pessoa de luz, um espírito evoluído. Então, com muita satisfação, agradeço a companhia de todos. A gente pôde estudar um pouquinho hoje sobre a questão do espírito. A gente aprendeu um pouquinho também sobre isso. E eu conto com vocês para esse nosso próximo encontro, na próxima semana, para mais uma pergunta que será sorteada para esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Peço desculpas pela minha voz hoje, porque a Renite, às vezes, ela não é companheira para deixar uma voz mais tranquila, mais harmoniosa, mas enfim, a gente está aqui encarnado no corpo físico e a gente sofre o que a gente tem que passar. Então agradeço muito a companhia de vocês e espero que possam ter uma semana de muita luz, de muita prosperidade e sempre avançando na senda do bem. Até a próxima e que Jesus proteja a todos.